Bom, pessoal, então agora a gente vai iniciar o estudo da segunda técnica de eletroquímica, que é a técnica de potenciometria, certo? Só para voltar naquela imagem lá que eu mostrei no início do estudo da eletroquímica, né? Essas técnicas eletroanalíticas, a gente acabou de estudar a primeira delas, que é a condutimetria, né? E agora a gente vai estudar a segunda técnica, que é a potenciometria, certo? Que é uma técnica que usa uma interface ali do analito, né? Ele vai interagir com os eletrodos, né? E essas próximas técnicas, essa aqui e as próximas que a gente vai estudar, é interessante que vocês revisem os princípios, né, do equilíbrio químico de reações de oxirredução. Eu já tinha dito isso antes, né? Estou repetindo aqui. Mas então, vamos lá. Potenciometria, né? Potenciometria, ele é um método de análise, né, que se baseia em medir o potencial de células eletroquímicas, né? Essas células são eletrodos, aliás, as células é uma solução lá onde é feita a análise, né? E nessa solução a gente coloca eletrodos. Nesses eletrodos a gente vai medir o potencial de uma reação acontecer, né? Então pode ser tanto o potencial de uma reação acontecer, né? Por exemplo, reações redox, oxirredução, né? Só que o que quer dizer o potencial? O potencial quer dizer medir o quanto aquela reação poderia acontecer. Na real, como é que o eletrodo mede isso? Ele deixa a reação acontecer só um pouquinho, muito pouquinho, e ele já tem uma noção de o quanto aquela reação aconteceria. Ou seja, qual a voltagem que aquilo teria se a reação descambasse a acontecer, né? Então é por isso que a gente chama de potenciometria. Ela mede o potencial de uma coisa acontecer, digamos assim, né? E outra forma da potenciometria é que esse eletrodo não envolve uma reação de oxirredução, e simplesmente o que a gente chama de potencial de... Como é que eu vou chamar? Potencial de fronteira, digamos assim, ou outra expressão que poderia ser melhor. Um potencial de uma interface, ou seja, em um determinado local, eu tenho uma leve diferença de potencial estático, né? Num determinado local eu tenho mais cargas positivas de um lado e mais cargas negativas de outro, certo? E em um outro local muito perto dali eu também tenho um potencial que tem mais carga positiva de um lado e mais carga positiva do outro. Até a gente costuma chamar isso de potencial de fronteira, quase que um limite, assim, né? Então, em algumas técnicas potenciométricas, se mede isso, os potenciais de fronteira, né, que o eletrodo tem. Mais adiante você vai entender. Bom, como é que eu tenho que explicar aqui de modo resumido, né? Eu poderia dizer assim, a potenciometria é uma técnica, né, que mede o potencial, então, de um determinado fenômeno, certo? Não precisa acontecer direto aquele fenômeno. Só um pouquinho que ele aconteça, o aparelho já percebe a coisa. Então, obviamente que ela é uma técnica que não é, por exemplo, destrutiva, né? Ela não destrói, a gente não destrói a nossa amostra e nem o analito quando é feita a medida da potenciometria, tá? Como também, como é que eu vou dizer, esses analitos têm que estar disponíveis para se aproximar desse eletrodo, né? Então, ela é uma técnica também que mede a atividade dos analitos, né? E não o número total de analitos que estão na solução. Se existir alguns analitos que não vão ter mobilidade para se aproximar ao eletrodo, né? Então, eles vão estar invisíveis para esse tipo de técnica aqui. Então, a técnica potenciométrica ela é muito boa porque ela mede a atividade dos analitos, né? E não a concentração total. Então, que fique bem claro isso. A gente já falou bastante isso, do que quer dizer atividade lá em Quali, né? Então, não vou explicar de novo isso aqui. Bom, ela é uma técnica bem antiga, ela é desde o início do século XX, né? E ela foi muito usada e é usada até hoje para determinar o ponto de equivalência nas titulações de ácido-base, né? Então, eu vou comentar isso mais adiante também. Posso ir mais rápido um pouco aqui. Posteriormente, ela iniciou bastante com medidas de íons H+. Posteriormente, esses eletrodos eles foram evoluindo e a cada dia que passa existe sempre pesquisa em cima da construção de novos eletrodos. Então, posteriormente, se construiu eletrodos que são mais seletivos, né? Porque
A ideia, para que a potenciometria seja mais interessante, é que os eletrodos sejam seletivos ao analito. Por exemplo, eu tenho o meu analito A e ele está numa matriz, a minha amostra tem um monte de outras moléculas. O interessante é que o meu sensor, o meu eletrodo, ele seja sensível ao analito e não aos outros compostos da matriz da amostra, certo? Então, esse processo de melhorar a seletividade dos íons é uma coisa que vem evoluindo, né? Então, a gente diz que tem vários eletrodos que são eletrodos seletivos, né? Então, até depois, conforme for em algumas literaturas, a gente percebe que tem gente que não gosta que diga eletrodo íon seletivo. Gostam de dizer que ele é íon sensitivo. É um modo de dizer que seria assim, ó, ele não é seletivo para o analito A, mas digamos que ele é bastante sensível para o analito A, entenderam? Isso é um outro jeito de dizer, porque se a gente diz que ele é bastante sensível ao analito A, pode ser que outras substâncias até deem sinal ali no eletrodo. Claro que vai ser um sinal bem menos relevante. Então, muita gente não gosta da expressão eletrodo seletivo, e sim eletrodo sensitivo, certo? Ou seja, o eletrodo é bem sensível a determinado analito. E outros o sinal vai ficar bem baixinho. Porque se a gente diz eletrodo seletivo, dá a entender que o eletrodo ele só dá sinal por causa daquele analito, certo? E às vezes até tem alguns casos assim, né? Dentro da eletroquímica, até existe isso. Então, vamos adiante aqui, né? Aqui, como os eletrodos são relativamente simples, diferença um rápido, conveniente meio para estimação. Aqui, aqui os eletrodos, né? Como é que eu vou dizer? Mais adiante aqui eu coloquei uns textos aqui no início, parece meio vago assim explicar agora, porque nem vou comentar esse parágrafo aqui, porque eu acho que é mais eu nem deveria ter colocado até, eu acho, porque assim é um resumo, já mais para frente você vai entender isso aqui. Não vou comentar agora, tá? E ela é uma técnica de constante evolução também. Só quero vir para essa segunda partezinha aqui, ó. A última partezinha do primeiro slide, que é a seguinte, ó. Do que é feito um equipamento potenciométrico, tá? São equipamentos bem simples e bem baratos, inclusive, né? O mais comum de todos é o pH-gâmetro, por exemplo. Um pH-gâmetro é um aparelho que funciona dentro da técnica de potenciometria, né? Então, todo mundo aí, todos vocês, certamente já usaram um pH-gâmetro em aulas experimentais, que é aquele aparelhinho que mede o pH, e aquilo ali é um potenciômetro. Então, agora estão sabendo que aquilo ali não é um pH-gâmetro, né? Na real, é um potenciômetro que mede a concentração de íons H+. Daí que veio o nomezinho pH-gâmetro, né? Mas na real ele é um potenciômetro. Então aquele aparelho ali não é, a gente pode perceber que não é uma coisa tão elaborada assim. E de que é composto os potenciômetros? A gente tem um eletrodo de referência, certo? Que eu vou explicar, também tudo aqui eu vou explicar. Um eletrodo indicador, ou muitas vezes chamado de eletrodo de trabalho. Se não me engano, no Harris lá ele gosta de chamar bastante de eletrodo de trabalho, né? E depois também um dispositivo, o aparato eletrônico ali, que é o dispositivo que vai medir o potencial, certo? Esses potenciais, os eletrodos, eles medem os potenciais em diferença de voltagem, né? O potencial quer dizer uma diferença de potencial, uma pequena voltagenzinha que vai existir entre dois eletrodos. Essa pequena voltagenzinha, né, vai entrar lá na equação de Nernst, certo? E lá na equação de Nernst, essa voltagenzinha é o potencial da célula. E lá na equação de Nernst, ele vai conseguir calcular qual que é a concentração dos reagentes. Vamos pegar o exemplo do hidrogênio. Lá na equação de Nernst, ele consegue descobrir qual a concentração de íons H+. E aí, depois daquela parte, aquele aparato eletrônico ali, ele vai converter essa informação elétrica numa parte matemática. É por isso que tem aquela parte eletrônica. Na parte eletrônica do aparelho, ele converte aquela informação elétrica ali, aquela voltagem, num cálculo matemático da equação de Nernst, e aí ele sabe direitinho a concentração de íons H+ na solução. E para facilitar a nossa vida, ele ainda faz menos log daquele valor, e aí ele mostra na tela o pH, entenderam? Então essa estação aqui, o dispositivo medidor de pH, que é a estaçãozinha elétrica ali do pH-gâmetro, ela tem essas funções. Além de interpretar a diferença de potencial que veio dos eletrodos, ela pega aquela voltagem e realiza cálculo matemático com ela, que é o cálculo da equação de Nernst, e posteriormente ela faz o menos log daquilo. Inclusive, todo mundo quando usou pH-gâmetro já estava configurado para ele mostrar o pH para a gente, né? Mas tu tem uma opção ali de pedir para que ele te diga o potencial, só a diferença de potencial que está entre os dois eletrodos ali, certo?
E ele te dá ali a voltagenzinha que está entre os dois eletrodos. Mas se tu quiser fazer no braço a equação de inércia lá, pode fazer, entendeu? Então, é isso. Bom, vamos adiante aqui. Como é que é feita a medida? Então, a partir daqui que fica aquela primeira tela, aquela primeiro slide ali, é mais um contexto ali, né? Mas a partir daqui vocês vão começar a entender tudo. Como é que é feita a medida, né, da potenciometria? A gente sempre tem que ter um eletrodo indicador, certo? E esse eletrodo indicador vai gerar nesse eletrodo aqui alguma, como é que chama? Algum potencial. Ou esse potencial pode vir de reações de oxirredução, ou esse potencial pode ser simplesmente uma diferença entre o potencial na parte interna do eletrodo e o potencial na parte externa do eletrodo. Que isso mais adiante também a gente vai ver, tá? Mas é isso. Se forma um potencial aqui elétrico nesse eletrodo. Só que esse potencial elétrico, a gente tem que comparar ele com algum outro potencial elétrico. Não tem como fazer uma medida potenciométrica usando só um eletrodo. A gente sempre tem que ter um outro eletrodo onde eu possa comparar esse potencial aqui com o potencial do outro eletrodo. E esse outro eletrodo a gente chama de eletrodo de referência. Beleza? Tá. Só que qual que é a lógica do eletrodo de referência? O eletrodo de referência, ele tem que ter, a lógica funcional dele é que ele seja um eletrodo onde não seja muito polarizável como esses eletrodos aqui de trabalho, o eletrodo indicador. Ou em outras palavras, esse eletrodo de referência, ele tem que, vou dizer de modo bem simples, o eletrodo de referência ele tem que praticamente não variar muito o seu potencial, independente do que esteja, independente na solução que ele esteja. Essa é a lógica do eletrodo de referência, tá? O potencial dele, ele varia muito pouco. A corrente gerada aqui no eletrodo de referência é uma corrente muito baixinha, né? Aqui também é uma corrente baixa, mas ele já assume uma carga potencial relevante. E aqui, o potencial no eletrodo de referência, ele se mantém quase que o mesmo, né? Independente da onde ele está sendo mergulhado ali. Então, é muito interessante comparar o eletrodo, o potencial que aconteceu no eletrodo indicador com o potencial que acontece no eletrodo de referência. Como esse aqui praticamente não muda, o outro muda. Então, isso tem a ver com o analito na solução. Aqui eu dei até o exemplo de uma solução de cobre 2+, né? Esse cobre 2+, pode muito bem se reduzir e virar cobre metálico, né? Um potencial de redução que possa acontecer. E isso esse eletrodo indicador pode perceber muito bem. Quando que uma outra segunda reação que vai acontecer lá no eletrodo de referência, isso até praticamente acontece, mas como ele é muito rápido, o equilíbrio químico que acontece nele, o potencial é muito baixo, certo? Eu gosto já que inicialmente eu não estou entrando em muitos detalhes aqui, né? Depois que eu vou entrar mais em detalhes das coisas, o que é um, como é que é esse, como é que é o outro, não se apavorem, porque eu ainda não estou explicando como é que é esse cara aqui, como é que é esse cara aqui. Estou explicando de modo genérico, né? Então, já que é para explicar de modo bem genérico, eu posso inventar uma analogia aqui, que é assim, ó. Vamos supor que a gente queira comparar, sei lá, vamos pegar na turma aí, tu quer ver quem é, sei lá, o humor dos teus colegas aí, né? Fulano dependendo da situação, assim, tu quer ver se o fulano é bem-humorado ou mal-humorado, né? Então, é isso. E aí tu quer ver como é que é o humor das pessoas em diferentes aulas, né? Tem a aula do professor A, o professor B, tem várias disciplinas lá, e tu quer ver o humor das pessoas. Talvez uma determinada pessoa, na aula de alguém, ela tá bem-humorada, troca o professor, ela já não fica tão bem-humorada assim, sabe? Então, se tu quisesse observar isso, o quanto uma pessoa fica bem-humorada ou quanto uma pessoa fica mal-humorada, tu poderia fazer essa observação. Essa é a observação que o eletrodo indicador faz, entendeu? Ela vê se a pessoa está bem-humorada ou mal-humorada, é isso que ele faz. Só que, como é que tu sabe se uma pessoa está bem-humorada ou está mal-humorada? Tu tem que ter um comparativo. E o comparativo seria comparar com um outro colega, que ele é um colega que, independente da troca de professor, ele mantém sempre naquele humor dele, entenderam? Então, esse eletrodo de referência é isso, seria um colega teu que, assim, ó, pode mudar todos os professores lá, que o humor dele tá igual, certo? Então, se a gente quiser saber como é que tá o humor de determinado colega da gente, a gente olha como é que ele tá e compara com esse colega aí que nunca mudou o humor. Então, tu vai ver que numa determinada aula lá, esse colega aqui tá bem feliz e o outro lá tá sempre a mesma coisa. E aí troca o professor, esse mesmo colega já
baixou bastante o humor dele, não tá tão bem humorado assim. E o outro tá sempre igual. Então a gente consegue ter essa diferença, entenderam? Deixa eu... Vai estar estourando meu tempo aqui.